Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, e ler comigo os 8 primeiros versículos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo do luto. Meu irmão e minha irmã, essa passagem sempre nos choca, sempre nos traz um certo desconforto quando a gente pensa em Moisés, o líder que caminhou com o povo de Israel durante o deserto, durante vários momentos importantíssimos na história deste povo, sempre na expectativa de entrar na terra prometida, de ver o cumprimento da promessa que fez com que o povo se movesse, superasse todos os obstáculos, sempre na esperança de possuir a terra prometida, de pisar os seus pés nessa terra que mana leite e mel. E a gente se depara com este episódio tão marcante quando Moisés é impedido de entrar na terra prometida. Quando Deus diz não aos nossos desejos, às nossas vontades. E eu me lembro de Paulo, também no Novo Testamento, diante do seu sofrimento, que nós conhecemos como espinho na carne, também rogando ao Senhor, suplicando que aquele espinho fosse retirado, aquele espinho que trazia desconforto, que trazia sofrimento. E ele ouve o não de Deus. Não, Paulo, não, Paulo, não, Paulo. A minha graça te basta. Foi o que o apóstolo ouviu do Senhor. E em meio ao não de Deus, quando Deus disse não a Paulo, ele não compreendeu. Eu imagino, como não ter o meu pedido atendido. Mas ele se satisfez com a graça do Senhor. A minha graça te basta, Paulo. Sim, e foi a graça que sustentou o apóstolo Paulo em meio às frustrações dos seus desejos, das suas orações, porque nem todas as orações do apóstolo Paulo foram atendidas, mas a graça de Deus o manteve de pé, essa graça maravilhosa, essa graça abundante que nos sustenta. Sim, foi a graça de Deus que manteve Paulo de pé em meio às negativas das suas vontades, das suas orações. E aqui
nesse momento, quando Moisés ouve o não de Deus. Não, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. A gente percebe que provavelmente, com um grau altíssimo de certeza, Moisés não entendeu o porquê de não poder pisar na terra prometida, tão ansiada, tão desejada. Mas o que a gente observa é que a graça de Deus esteve com o seu servo. O texto vai dizer que Deus sepultou Moisés. Meu irmão e minha irmã, mesmo neste momento final da existência do grande homem de Deus, de Moisés aqui neste mundo, o Senhor esteve ali ao seu lado. O texto vai nos mostrar, né, que o Senhor fez o sepultamento de Moisés. O Senhor vai trazer conforto ao povo de Israel, que ficou de luto. Sim, o luto faz parte, a morte faz parte. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e não importa a idade, sempre quando esse momento acontece na nossa existência, sempre quando a morte chega, ela causa dor, ela causa saudade, ela causa tristeza, ela causa choro. Ali na planície de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o luto. Faz parte o choro, o luto, mas o diferencial do povo de Deus, o diferencial daqueles que temem ao Senhor, é essa certeza que mesmo diante deste nosso último inimigo, que é a morte, o Senhor está conosco, atravessando este momento, né, de transição entre a nossa caminhada e a nossa existência neste mundo para uma vida eterna com o Senhor, assim como Deus esteve com Paulo, mesmo diante da negativa da sua oração. Não, Paulo, o espinho vai se manter, porque a minha graça é que te basta. Assim também nós vemos aqui nesse episódio, neste momento, quando o servo de Deus, o grande Moisés, o líder do povo de Israel, está ali na expectativa. Ele vê a terra prometida, ele olha, mas ouve do Senhor: Moisés, estou deixando que você veja esta terra com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. A presença de Deus ao lado do seu servo, até mesmo e principalmente no momento da sua morte, fazendo o seu sepultamento, nos garante, meu irmão e minha irmã, em meio às nossas frustrações com relação a muitos dos nossos desejos que nós colocamos diante de Deus. Temos vivido por tantos momentos difíceis. Nós oramos pelo fim da pandemia e a coisa não acontece no tempo que nós gostaríamos, né? Que a gente desejaria que essa pandemia já tivesse terminado, que não estivesse ainda ceifando tantas vidas. Nós oramos para que ninguém seja contaminado, e muitas pessoas, muitos familiares estão sendo contaminados. Nós oramos para a cura dos enfermos e nem sempre essa cura vem. O que a palavra de Deus nos traz ao coração nesta manhã é que mesmo diante dos nãos, das frustrações, dos nossos desejos e das nossas vontades, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco durante a pandemia. Deus está conosco no desemprego. Deus está conosco nos nossos problemas familiares, conjugais. Deus está conosco ali no hospital, contaminado, ou com tantas outras patologias que tenha cometido. Deus está conosco na nossa depressão, na nossa tristeza, na nossa falta de esperança. Deus está conosco até mesmo na morte dos seus filhos, na morte daqueles que o seguem. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante do não de Deus, a sua vontade, ao seu desejo,
saiba que Deus não o abandonou, Deus não abandonou, não. Assim como Moisés, assim como Paulo, a graça do Senhor, ela nos acompanha em todos os momentos, e a nossa força vem dessa graça, graça que nos sustenta, graça que nos mantém em pé, mesmo quando Deus diz não às nossas orações.